Em Romanos capítulo 6, versículo de número 23. Abra sua Bíblia. A Bíblia mostrando o homem experimentando a morte por causa do pecado. Romanos capítulo de número 6, versículo de número 23. Já estamos estudando sobre a morte, amado. Como é que a morte surgiu? Qual a sua origem? Estar aqui no uso indevido do livre-arbítrio, a morte ela fora criada, ela fora experimentada, digo, pelo homem. 6:23 diz: porque o salário do pecado é? O salário do pecado é? Então veja que quando o homem peca, o que é que ele recebe como pagamento? A morte. A morte é a consequência do pecado. É uma experiência consequente do pecado. O homem peca e tem como experiência, como salário, como resultado daquele ato, a morte. Mas, o que é a morte? A morte é um ser personificado em um capuz preto com um facão na mão, uma foice. As histórias de quadrinhos criam caricatura da morte. Eu não sei quem foi que tirou uma foto para poder desenhar a morte daquela forma. Mas nessa era de selfie, vá que alguém na hora de morrer, né? Antes de morrer, tirou aí uma foto aí. Mas o que é a morte? Que de fato a gente pode entender acerca da morte. A palavra morte no original é thanatos. Alguns chamam thanatos, mas é thanatos no grego, na língua grega. E esta palavra thanatos no grego, ela é traduzida por aquilo que separa, aquilo que causa cisão, aquilo que causa separação. A morte é algo que separa o homem. Separa o homem de quê? Separa o homem de quê? Porque a morte é um poder de separação. Porque toda pessoa que morre sofre uma separação. Quer seja física, quer seja espiritual. Toda pessoa que morre sofre uma separação. Daí a Bíblia fala de 4 tipos de morte. Geralmente as pessoas pontuam os 3 tipos. Mas existem 4 tipos de morte. A Bíblia fala da morte física. Diga comigo, morte física. Morte espiritual. Morte eterna. Morte do eu. A Bíblia fala desses 4 tipos. Abra a Bíblia para a gente conferir. Vamos lá. A morte física. Experiência da morte veio por intermédio do pecado. A morte é consequência do... Por isso que todo mundo que peca se separa, não quer orar, não quer jejuar, não tem mais força de vir à igreja, porque ele morreu. O pecado gera morte. Então, se ele morre, ele perde a apreciação pelo que é de Deus. Ele fica com ódio de quem vai lhe falar de Deus e fica feliz de quem fala das coisas do mundo e do pecado. Ele inverte sua realidade, muda completamente. Mas a morte dentro desse prisma da experiência de separação física. Tiago capítulo 2, versículo 26. A Bíblia diz que o corpo sem o espírito está morto. Então veja que a Bíblia mostra uma separação. Quer dizer, quando o homem morre fisicamente, ele morre porque o seu espírito com a alma se retira de dentro dele. Sai. Por isso que se morre. Porque o espírito sai, se separa do corpo. Tiago 2:26. Morte física é a separação da alma e espírito do corpo. Quando a alma e o espírito saem do corpo, a pessoa morre fisicamente. A pessoa perde completamente a sua vivacidade. Observe.
Quando o homem morre fisicamente, ele é introduzido a um mundo, porque a Bíblia fala de dois mundos. Dois mundos. A Bíblia fala do mundo visível e fala do mundo invisível. Abra a Bíblia, veja. Salmos 89, versículo de número 48. Salmos 89, versículo de número 48. Como é que diz aí? Oitenta e nove, 48. Que homem há que viva e não veja a morte? Aí ele diz, ou que livre a sua alma de quê? Do mundo que? Quer dizer que quando o homem morre, ele vai para que mundo? O mundo invisível. Significa que há um mundo, fora esse que nós estamos aqui tocando, vendo, contemplando. Há um mundo que está além da capacidade dos nossos olhos físicos. E esse mundo é um mundo invisível. Invisível. Então, quando o homem morre fisicamente, ele é automaticamente introduzido, seu espírito sai do corpo, e esse espírito e alma que sai do corpo entra no mundo que para nós que estamos vivos é invisível, mas para eles que saem não, eles vão contemplar o que não via enquanto estava aqui. Amém? Significa que quando ele morre a gente não vê eles mais. O espírito dele sai, a gente não enxerga. Ele se levanta do corpo. Se levanta. É assim que a Bíblia fala. Essa experiência descreve, conforme a palavra de Deus, a experiência da morte, como uma experiência de dormir. A Bíblia chama a morte para o crente, né? Como um sono. A Bíblia fala dos mortos em Cristo como alguém que está dormindo. Agora, detalhe, essa palavra dormir não se refere ao espírito e à alma, refere-se ao corpo, porque o corpo tomba, fecha os olhos e fica inerte, sem sensibilidade, sem contato com o mundo real. Então a palavra que o Espírito Santo introduziu para descrever a morte do crente é de dormir, é o sono. O sono, é o sono. Por que sono? Porque vai se acordar, amém? Que vai ressuscitar. João 11:11. Jesus, quando está indo à casa de Lázaro, ele disse, vamos a Betânia, porque Lázaro, meu amigo, está dormindo. Aí os discípulos dizem, mestre, se está dormindo, ele vai se acordar. E a Bíblia diz que Jesus falou claramente depois, ele está morto. E eu me alegro por não ter estado lá quando ele morreu, para que nele se manifeste a glória do Senhor sobre Lázaro. Eu vou ressuscitar, em outras palavras. Então a Bíblia chama a morte do crente como um sono. Deuteronômio 31:16 também fala disso. A morte física para o crente é o desfazer da casa terrestre, desse tabernáculo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. É como que o tabernáculo do crente vai ser desmontado. É como que você vai se mudar de casa. Você sai daquela casa porque aquela casa vai ser demolida. A morte física é como isto. O crente, ele sai, o espírito do crente sai em direção a Deus e do ímpio também, em direção ao lugar que Deus o destina. E o corpo tomba, é desmontado. E a Bíblia chama isso de desfazer o tabernáculo. Deixar este tabernáculo. Em 2 de Pedro, capítulo de número 1, e versículo 14, a Bíblia fala de deixar o tabernáculo, abandonar, sair. São as figuras de linguagem. Interessante é em Salmo 115, versículo 17,
A Bíblia fala da morte do crente, ou a morte de todas as pessoas, como sendo uma experiência que introduz o homem no lugar do silêncio. E por que no lugar do silêncio? Porque o corpo vai para o cemitério. Ali naquela cidade, ninguém conversa a não ser os vivos. Tem muita gente perto um do outro, mas ninguém conversa, ninguém dialoga, porque ali é o lugar do silêncio. Lugar do silêncio não é o inferno. Lugar do silêncio não é o céu. Lugar do silêncio aqui é para o corpo, que é o cemitério. Ele é introduzido no lugar do silêncio. Amém, meus irmãos? Para as pessoas não confundirem lugar de silêncio como o inferno. O inferno não é um lugar de silêncio, é um lugar de gemido, a Bíblia diz, e não de silêncio. O silêncio ali, aqui, é a sepultura. Descer ao lugar de silêncio. A Bíblia chama de morte, ou a morte como expirar, em Atos capítulo 5, versículo 16, quando Ananias e Safira morreram na sentença de juízo de Deus sobre eles, eles expiraram, deram o último suspiro e pararam de respirar. Eles expiraram, parou de respirar. Em Gênesis 3:19, a Bíblia chama de morte como uma experiência que leva o homem a tornar-se em pó. É a mesma coisa do desfazer do tabernáculo. Que este corpo ele será desfeito com a experiência da morte, se secará, se murchará, se consumirá. Irmãos, eu tive uma experiência tão terrível, eu não queria ter tido aquela experiência, mas tive. Meus irmãos me chamaram para ir abrir a sepultura de meu pai, que 4 anos depois minha mãe faleceu, e eles queriam tirar o cadáver, o esqueleto de nosso pai, para colocar o de mamãe, e a gente não queria que tocassem fogo, tal, essas coisas, e fomos lá para o coveiro não dar outro destino, e fomos, e quando eu cheguei, que abriram a sepultura, eu fiquei muito angustiado, não com ele, com o estado do corpo. A pior coisa do mundo é você ter conhecido seu pai vivo e depois ver só o cadáver, a cabeleira dele, o paletó branco, todo manchado, né, do corpo que se desfez. Ele foi enterrado, ele comprou um terno. Ele disse, esse terno eu comprei para o dia da minha morte, que ele sabia que Deus tinha avisado que ele ia morrer, então ele já comprou até um terno, comprou um terno branco, e quando puxaram lá o caixão, que estava perfeito, que quebraram, estava lá o esqueleto dele, e eu fiquei pensando, meu Deus, eu vi tanto papai pregar sobre Pedro, Paulo, que já morreram, e ele gritava no púlpito, já morreram, hoje é a nossa vez, mas um dia serei eu que estarei na sepultura. E quando eu vi aquilo ali, eu me lembrei, mas me deu uma coisa assim, dizendo assim, Jesus, eu tenho que aproveitar, porque amanhã serei eu. Amanhã serei eu. Se tu não vier logo, amanhã vai ser eu que vou estar aí. Eu fico pensando, irmãos, como é que existem tantas pessoas bobas na terra. Tantas pessoas abestalhadas na terra. Para se orgulhar com emprego, para se orgulhar com carro, para se orgulhar com fazendas, para se orgulhar com status. Vai para o cemitério olhar lá, como é o fim do rico, do pobre, do preto, do branco, vai lá ver. A morte vem e leva toda essa vaidade, irmãos. Tem gente que é tão vaidoso que gasta mais tempo cuidando de cabelo, cuidando da pele, cuidando do corpo e não do espírito. O resultado morre. Aquele corpo que era tão bonitinho, o Estapuru faz dele um sanduíche. E fica aí toda a vaidade. Quantas vezes, irmãos, eu vi meu pai, que eu vivi dentro da casa dele muito tempo. Muito tempo. Eu me casei, ainda passei quase 4 anos com Simone, cuidando de mamãe e morando lá. Depois, até enquanto eu construí minha casa. E quantas das vezes eu vi ele sair de casa todo arrumado, perfumado. Era um coroa bem bonitão, chamava atenção, um homem muito bonito. E as irmãs da igreja diziam isso. Pensa num velho bonito. E mamãe ficava com a raiva, meu Deus.
pensando que ia morrer primeiro do que ele, para poder ele casar com outra. E ele dizia, eu morro primeiro do que tu, neguinha. Mamãe era branquinha, mas ele chamava de neguinha. E mamãe dizia, eu sei, tu já está olhando bem outra, para quando eu morrer... Tá... Aquele ciúme de velha, irmãos. E tem gente que é besteira, né? A morte é expirar, é tornar-se em pó. Em Filipenses capítulo 1, versículo 2, para Paulo, a morte é partir daqui. A morte é uma viagem. Então veja, amados, o que é a morte física para o crente? Tudo isso que acabamos de citar nas referências.